Olá, meus amigos, passando por aqui para a gente conversar um pouco, refletir um pouco sobre a vida. E hoje eu escolhi um tema interessante, que é tecnologia. A gente fala um pouco de tecnologia que envolve tudo. A tecnologia envolve tanto o nosso raciocínio lógico, como também é um influenciador da nossa razão, da nossa maneira de ver as coisas. Muitas vezes a gente, de tanto ver uma coisa errada, a gente às vezes interpreta como se fosse certa. Que a gente acha por muito falar de uma coisa, repetidamente, vezes após vezes, a gente vai amortecendo a nossa raciocínio lógico. E de repente a gente começa a ver que o errado está certo. E que muitas vezes o certo está errado. Mas olha, a nossa mentalidade, a nossa maneira de enxergar as coisas tem que ser baseado na razão. Deus nos deu a razão para que nós pudéssemos exercitar isso. O nosso raciocínio lógico, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de encarar as coisas não é só por enfeites, não. É um caso moral. A gente tem que seguir esse raciocínio, analisar esse raciocínio e tirar uma conclusão. Não deixar se levar pela mídia, pelo muito conversar, pelo muito falar, que muitas vezes a pessoa fica falando, repetindo e muitas vezes incutindo na mente uma coisa que não é certo. Muitas vezes a gente termina achando que o errado é certo e o certo é errado. Precisamos manter o nosso raciocínio lógico fora de qualquer contaminação ou intoxicação de terceiros. O que tem acontecido é que as pessoas têm se feito reféns de pessoas humanas iguais a elas. Por exemplo, uma doutrina eclesiástica criada por uma denominação, ela foi criada por um super inteligente, uma pessoa que bolou aquela ideia e deu certo. E consegue arrastar milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, para aquele conceito como se fosse infalível. Mas a verdade não é bem assim, você tem que examinar tudo e reter o que é bom. Muitas vezes esse mentor iluminado que criou essa determinada ideia, essa determinada doutrina, que aparentemente é tão brilhante, embelezadora, ela não tem o mínimo de razão. Ela é puramente guiada por um conceito individual de uma pessoa que teve aquele pensamento, aquela linha de pensamento, colocou isso em profusão e em destaque, formatou uma doutrina e hoje as pessoas ficam levando até o presente momento. Falando-se de denominação religiosa, a gente vê que todas as denominações do mundo, elas têm um mentor, elas tiveram um mentor que formatou todo aquele corpo doutrinário. Durante o tempo das modificações, do tempo, da cultura, eles têm feito adaptações, modificações, para que as pessoas sigam aquele mesmo conceito, não saindo da via mestra daquele primeiro tutor. Cria algumas modificações, umas adaptações, mas que continua a mesma essência daquilo que lhe foi ensinado, daquela pessoa que lhe criou. Falando-se de Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu como que participei durante mais de 40 anos dentro desta igreja, eu verifiquei que existia muitas doutrinas que eram espúrias. Doutrinas que não faziam parte das escrituras ou era tirada textos fora do contexto e formada uma doutrina para apoiar aquela ideia. Como é o caso do juiz investigativo das 2.300 tardes e manhãs, foi um marabalismo muito grande que foi feito nessas palavras, nesses textos isolados, para que pudesse haver um ajuntamento, um casamento de ideias.
E isso aconteceu nos primeiros criadores, os primeiros formatadores de opinião, que foi Guilherme Miller, que não teve a intenção de continuar uma nova organização, é tanto que, após a decepção de 1844, ele voltou para a sua igreja original, a Batista, e ele morreu nesta igreja como se fosse um fiel membro. Ele nunca saiu do sistema e nunca teve a intenção de criar um novo sistema. Mas mais ou menos 50 pessoas se reuniram e foram reestudar as profecias erradas que Miller havia interpretado. Eles sabiam que haviam errado, mas o orgulho era tão grande que eles não queriam ceder àquela opinião. Eles ficaram amotinados diante das decepções e desilusões religiosas. Eles tentaram, no meio de toda aquela barbulha e aquela mistura de opiniões, eles não quiseram admitir, assim como Miller não quis continuar, eles não queriam admitir que estavam errados. Então eles deram uma nova interpretação. Isso fora do contexto. Se a primeira interpretação das 2.300 tardes e manhãs haviam dado errado, imagina uma nova interpretação. Mas aqueles orgulhosos que estavam ali, não querendo admitir o erro, eles formataram uma nova interpretação sobre uma ótica mais mirabolante, mais absurda ainda. E formou-se então o Sistema Adventista do Sétimo Dia, a organização. Em 1863, essa organização adventista se reuniu juridicamente e patenteou o nome Adventista do Sétimo Dia. Quer dizer, Adventista porque esperava a volta de Cristo, mesmo ele não vindo, mas ele prorrogaram essa vinda de Cristo para o futuro. E que esse futuro já está com mais de 200 anos e ainda não aconteceu, e todo mundo vai morrer, e esse futuro vai sempre ser futuro, porque eles estão baseados exatamente em ideologias, em teologias formatadas pelos primeiros orgulhosos que não quiseram admitir o erro. Eu fico admirado que eu, uma pessoa que quando comecei no sistema adventista, eu comecei a estudar uma parte histórica e apaixonante dessa doutrina sem olhar a razão. E o mais incrível que foi que eu me embelezei por essa doutrina, achei ela o máximo. Como se não existia coerência nem aderência a nada. A primeira profecia feita por Miller deu errado. E continuar essa doutrina seria um erro mais profundo ainda. Portanto, eu nunca havia questionado, e era proibido questionar sobre essa ideia, porque era tido como rebelde. Eu tinha medo de perder a salvação. Eu tinha medo de que fosse de encontro ao sistema doutrinário tido como divino e pudesse perder a minha salvação. E coagido por esse medo, eu permaneci durante 40 anos. Como muitas pessoas que permanecem lá, permanecem com o mesmo medo. Porque não pode questionar a doutrina. Não pode reestudar, porque se interpretar de forma diferente, então ele é tido como rebelde e é desligado da membresia de igreja. E isso significa que não vai se salvar, porque essa é a concepção e Allah vai celebrar o que passa para todo membro. Ninguém diga que não é não. Se você perguntar a qualquer fiel adventista, ele vai entender que se sair da igreja, ele está apostatado. E não existe nenhuma outra denominação pela qual ele possa ver e se salvar e ter a sua vida eterna. Ali está bitolada ao sistema adventista. O sistema adventista é tido como a arca de Noé. Ou você entra ou você fica de fora para morrer afogado. Não existe consideração com as outras religiões, não existe consideração, em hipótese nenhuma, a respeito da salvação nas outras igrejas.
O único objetivo é que as pessoas reconheçam o erro nas outras igrejas e venham para a igreja adventista para obter a salvação, porque lá ninguém consegue salvação. Isso é uma doutrina formatada, está lá, eles não admitem hoje, até a Novo Tempo tem uma nova roupagem de apresentar a mensagem, porque eles não querem levar isso avante para não entristecer as pessoas. Mas, na realidade, meus amigos, eu vivi durante 40 anos achando que eu não poderia questionar, não podia pensar e não podia falar diferente, porque caso eu falasse diferente do sistema doutrinário da igreja, eu seria excomungado, como de fato fui. Porque eu tive muito medo, durante muito tempo, de perder a minha salvação, tive muito medo de ensinar alguma coisa errada, de atrapalhar. Muitos amigos meus botaram na minha cabeça que eu não devia falar para não deixar que as pessoas abandonassem a igreja, porque ali é o único caminho da salvação. Até que eu entendi que ali não existe salvação coisíssima nenhuma, que a salvação não é uma denominação, não é uma doutrina, a salvação é Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, o mesmo empenho que eu tive em catequizar pessoas para entrar nesse sistema, hoje eu tenho o mesmo empenho para tirar pessoas desse mau caminho. Eu não estou falando só de adventismo, não, estou falando de qualquer sistema religioso, porque todos eles são alienatórios, todos eles têm um corpo doutrinário e todos eles têm um exclusivismo ferrenho, como se só ali existisse salvação. Mas eu falo como ex-adventista que eu vivi tudo isso e ninguém pode dizer que é minha mentira, porque eu vivi, convivi, ensinei e as pessoas que estão lá ainda continuam ensinando e levando as pessoas ao convívio através do medo. Se não der o dízimo é ladrão, se não ofertar é ladrão. O ladrão não vai para o reino de Deus, não se salva. Se frequentar a igreja, se não frequentar a igreja, está obedecendo o diabo. E se não for para a igreja, não pode encontrar firme ao lado de Deus. Porque o lugar de adoração não é em casa, o lugar de adoração é no templo, na igreja, ofertando, dizimando. Essa é a meta principal. Não adianta ninguém dizer, não, mas não é bem assim. É sim. É porque as pessoas que estão lavadas dentro desse sistema, eles não enxergam isso. As pessoas que estão lavadas, enxaguadas, intoxicadas com essa doutrina de má fé, não percebem. Mas, no fundo, nós temos que admitir isso. A gente só enxerga essas coisas quando a gente cai fora e dá uma girada de 360 graus. Aí você percebe o quão terrível é esse corpo doutrinário que amedronta, aprisiona tanta gente, pessoas fiéis. Eu não estou falando que essas pessoas não são fiéis. Tem muitas pessoas que, assim como eu, vivem dentro da igreja, mas com aquele coração restrito e contrito àquela doutrina, achando que ali é a porta do paraíso, é a Arca de Noé. Quando, na realidade, aquilo é um amplo de alienação e estagnação da ideia, do pensamento e do direito de ir e vir. As pessoas não têm direito de questionar sobre o dízimo, não têm direito de questionar sobre a doutrina das 2.300 tardes e manhãs, não têm direito de questionar sobre a profetisa chamada Ellen White, porque tem que aceitar calado e, se por acaso discordar de alguma coisa, tem que ficar calado para que outros não venham a ter o mesmo conhecimento. Graças a Deus eu me libertei. Me libertei desse corpo miserável, doutrinário, caluniador, escravizador. Hoje eu estou livre. Livre para falar o que eu achar que devo falar, dizer o que eu devo dizer. E tem mais. Aquelas pessoas que discordam de mim, venham a mim, me procurem, não fique falando pelas costas, me condenando, me caluniando, dizendo que eu sou apóstata, que ninguém converse comigo. Sabe por quê? Porque eu conheço a verdade do jeito que eles conhecem também. Apenas eles não têm coragem de falar, porque eles têm o rabo preso.
Mas graças a Deus eu me libertei, eu tenho todo o direito de falar e dizer o que penso e o que acho. E se alguém tenha alguma coisa para falar, que fale comigo e não pelas costas, não seja covarde, mas seja pessoas que falem diretamente comigo, porque aí a gente vai se sentar e eu vou dizer os porquês que eu não frequento mais. E digo mais, eu falo o que eles já sabem, apenas não tem coragem de sair do atoleiro. Isso que eu quero dizer que a tecnologia tem feito isso. E minhas mídias sociais exatamente isso, para esclarecer as pessoas que tudo que forem fazer, examinar tudo e retende o que é bom. Um abraço e que Deus abençoe todos vocês.